Estudando o livro Nosso Lar. Espírito André Luiz. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Considerações iniciais. O capítulo 2 começa agora, e mais uma vez percebemos que é importante ler e procurar retirar daquilo que está escrito, a essência, mas não só a essência literária, não só a essência da historinha, mas aquilo que, em um grau mais profundo, os espíritos têm deixado para nós nessa interpretação, nessa descoberta, naquilo que chamamos de uma revelação. O capítulo anterior se passa todo naquele ambiente do umbral de André Luiz, e esse agora também estará em quase na sua totalidade, vivendo nesse mesmo ambiente. André Luiz está em uma região escura, numa região que ele não sabia onde era. Capítulo 2. Clarencio. Suicida! Suicida! Criminoso infame! Gritos assim cercavam-me de todos os lados. Onde os sicários de coração empedernido? Por vezes enxergava-os de relance escorregadios na treva espessa, e quando meu desespero atingia o auge, atacava-os mobilizando extremas energias. Em vão, porém, esmurrava o ar nos paroxismos da cólera. Gargalhadas sarcásticas feriam-me os ouvidos, enquanto os vultos negros desapareciam na sombra. O que está acontecendo aqui? André Luiz está sendo acusado de ter cometido suicídio? E ele vê vultos porque verdadeiramente ele está sendo perseguido por entidades infelizes. A pergunta é: por que isso está acontecendo com ele? Aqui vamos descartar castigo de Deus, podemos descartar isso, porque Deus não castiga. Deus não tortura seus filhos. Isso acontece por problema de sintonia, uma consciência culpada, aliado a um desespero, aliado à incapacidade de orar, à ausência de capacidade de se conectar com o alto, mais ainda, a revolta. Assim, revolta, consciência culpada, desespero e incapacidade de se conectar com o alto. Aí o que acontece? Acaba se sintonizando com inteligências perversas que sentem prazer em torturar. Não sejamos ingênuos, está lá no livro dos Espíritos. Kardec faz a pergunta: por que os espíritos maus perseguem os bons? O que eles querem? E aí os espíritos respondem: eles não suportam que alguém seja feliz, querem trazer a infelicidade para todo mundo. Aqui são espíritos perturbados, sarcásticos, petrificados no mal que sentem prazer com o sofrimento dos outros. Temos aqui um conjunto de situações que coloca o espírito de André Luiz em sintonia com essas entidades. Para quem apelar? Torturava-me a fome, a sede me escaldava. Comezinhos fenômenos da experiência material patenteavam-se-me aos olhos. Crescera-me a barba, a roupa começava a romper-se com os esforços da resistência na região desconhecida. A circunstância mais dolorosa, no entanto, não é o terrível abandono a que me sentia votado, mas o assédio incessante de forças perversas que me assomavam nos caminhos ermos e obscuros. Irritavam-me. Aniquilavam-me a possibilidade de concatenar ideias. Desejava ponderar maduramente a situação, esquadrinhar razões e estabelecer novas diretrizes ao pensamento, mas aquelas vozes, aqueles lamentos misturados de acusações nominais, desnorteavam-me irremediavelmente. Torturava-me a fome, a sede me escaldava. Por quê? Porque o corpo espiritual segue os mesmos processos que o corpo físico. Aliás, o que nós aprendemos? Que o corpo físico é uma cópia do corpo espiritual e não o contrário. Não é o corpo espiritual que é uma cópia do corpo físico. Esse nosso corpo aqui é uma cópia, é uma veste do perispírito. Esse é o mesmo fenômeno, porque o perispírito é um corpo, só que um corpo mais sutil. Ele estava com fome, com sede, a barba crescia, e perguntava: eu não morri. Ficou muito confuso e que a maior dor era se sentir abandonado. Mas, aqui temos que fazer uma observação. Ele se sentia abandonado, mas Clarencio e sua mãe estavam há 8 anos sempre procurando por ele, sempre assistindo, mas ele era incapaz de perceber o Clarencio, então ele estava abandonado? Não estava. Estava se sentindo abandonado.
Uma coisa é nós nos sentirmos abandonados, outra coisa é nós estarmos abandonados. O que devemos aprender aqui? Nós podemos nos sentir abandonados nesse momento, agora, podemos estar nos sentindo abandonados pelos amigos espirituais, nos sentindo abandonados por Deus, nos sentindo abandonados por Jesus, mas podemos ter certeza que não estamos, pois, os amigos espirituais estão nos amparando, Deus nunca nos abandona, nós estamos sempre amparados. André Luiz estava impermeável, fechado, completamente fechado em si mesmo, na sua ideia, ele não conseguia compreender, não conseguia perceber que o estado emocional e espiritual em que se encontrava o impedia de receber ajuda. Estas condições em que se encontrava eram características das próprias vibrações emanadas por ele. O assédio das entidades era o que mais o perturbava, porque ele estava criando essa sintonia, ele estava facilitando com sua vibração. Ele queria pensar, encontrar as razões, estabelecer novas diretrizes ao pensamento. Mas o que ele fazia? Sintonizava com as vozes porque elas estavam falando o nome dele. André Luiz, seu suicida, seu criminoso, André Luiz, seu infeliz. E aí, ele ficava ali ouvindo seu nome e sintonizado com essas entidades. Isso era uma opção, era uma escolha e ele escolheu. Ele podia concentrar a atenção dele nas vozes que estavam acusando ou num pensamento, numa nova diretriz do pensamento ou num raciocínio. Mas o que ele escolheria? Qual a rádio que ele escolhia? As vozes, as vozes. Perceberam? Então, a conclusão, o que acontece com a gente todo dia? A mesma coisa. Que buscas, infeliz? Aonde vais, suicida? Tais objurgatórias incessantemente repetidas perturbavam-me o coração. Vejam bem o grau de ironia dessas entidades perversas, o grau de sofisticação intelectual delas. Como vemos, o umbral está cheio de pessoas muito inteligentes, irônicas e com pouco sentimento de amor ao próximo, elas sabem manipular os outros, elas sabem pegar lá na nossa ferida. Não pensemos que só porque são perturbadoras que são pessoas burras. Não são mesmo. Elas o torturavam, pegavam na ferida dele. A culpa e o orgulho não o deixavam mudar de sintonia. Entenderam aqui qual é o segredo para se obsidiar alguém? Ficar repetindo a mesma coisa na nossa mente, repetindo sempre a mesma coisa, aí quando percebemos estão sintonizados com o obsessor. Por exemplo, acordamos, levantamos, e o obsessor fica falando para nós que nossa vida é inútil, que não somos importantes, que não servimos para nada, que nosso dia é vazio, repete, repete e repete, quando chega uma hora estamos repetindo as mesmas palavras que sussurraram no nosso ouvido. Conclusão. Nós caímos, sintonizamos no pensamento do obsessor. E quais são os mecanismos de defesa? Já falamos aqui, mas vamos repetir. Criemos o hábito de assistir palestras elucidativas, lermos obras edificantes, coloquemos um copo de água e comecemos a orar, tudo isso irá ajudar-nos a não entrar na sintonia deles. Assim como temos o hábito de cuidar diariamente de nossa higiene pessoal. A mente e o pensamento também precisam de higienização, principalmente pela oração diária. Infeliz, sim, mas suicida, nunca. Essas increpações, a meu ver, não eram procedentes. Eu havia deixado o corpo físico a contragosto. Recordava meu porfiado duelo com a morte. Ainda julgava ouvir os últimos pareceres médicos enunciados na casa de saúde. Lembrava a assistência desvelada que tivera, os curativos dolorosos que experimentara nos dias longos que se seguiram à delicada operação dos intestinos. Sentia no curso dessas reminiscências o contacto do termômetro, o pique desagradável da agulha de injeções, e por fim a última cena que precedera o grande sono. Minha esposa ainda jovem e os 3 filhos contemplando-me no terror da eterna separação. Depois, o despertar na paisagem úmida e escura e a grande caminhada que parecia sem fim. Estava narrando aqui o processo doloroso da sua desencarnação. Ainda não compreendia o porquê que o chamavam de suicida, ainda não havia compreendido sua real situação. Ele era um suicida indireto, mas achava que suicida é aquele que tira a sua vida diretamente. Por que a pecha de suicídio quando fora compelido a abandonar a casa,
a família e o doce convívio dos meus. O homem mais forte conhecerá limites à resistência emocional. Firme e resoluto a princípio, comecei por entregar-me a longos períodos de desânimo e, longe de prosseguir na fortaleza moral por ignorar o próprio fim, senti que as lágrimas longamente represadas visitavam-me com mais frequência, extravasando do coração. Olha que bonito isso que ele está dizendo. O homem mais forte conhecerá limites à resistência emocional. Não adianta acharmos que somos o super-homem, que temos resistência emocional inquebrantável, não temos. Ele estava firme, mas as vozes foram se repetindo, e ele não aguentou, cedeu ao desânimo. Ele foi vencido pelo cansaço. Começou a entrar em um processo de muita tristeza, de dor profunda, de depressão e chorando, mas essas lágrimas são boas, essas lágrimas não são ruins não. A quem recorrer? Por maior que fosse a cultura intelectual trazida do mundo, não poderia alterar agora a realidade da vida. Meus conhecimentos ante o infinito semelhavam-se a pequenas bolhas de sabão levadas ao vento impetuoso que transforma as paisagens. Eu era alguma coisa que o tufão da verdade carreava para muito longe. Entretanto, a situação não modificava a outra realidade do meu ser essencial. Perguntando a mim mesmo se não enlouquecera, encontrava a consciência vigilante, esclarecendo-me que continuava a ser eu mesmo, com o sentimento e a cultura colhidos na experiência material. Persistiam as necessidades fisiológicas sem modificação. Castigava-me a fome todas as fibras, e nada obstante o abatimento progressivo não me fazia cair definitivamente em absoluta exaustão. De quando em quando deparavam-se-me verduras que me pareciam agrestes, em torno de humildes filetes d'água a que me atirava sequioso. Devorava as folhas desconhecidas, colava os lábios à nascente turva, enquanto me permitiam as forças irresistíveis a impelirem-me para a frente. Muita vez suguei a lama da estrada, recordei o antigo pão de cada dia vertendo copioso pranto. Não raro era imprescindível ocultar-me das enormes manadas de seres animalescos que passavam em bando, quais feras insaciáveis. Eram quadros de estarrecer. Por mais cultura intelectual que possamos ter, nós não mudamos a realidade da vida espiritual foi estabelecida por Deus. Quem criou as leis e as regras, foi Deus, nós não mudamos a realidade da vida, não adianta querer achar que com nosso orgulho poderemos mudar a realidade dizendo: eu vou mudar essa realidade, porque sou inteligente, não vai não. Aqui ele está confessando, que era intelectual, orgulhoso, achava que sabia tudo, sou muito bom, sou muito inteligente, mas diante do infinito o nosso conhecimento é bolha de sabão, bolinha de sabão que são levadas pelo vento. Aproveitamos para comentar aqui o que aprendemos quando lemos Emmanuel através da mediunidade de Chico Xavier. A consciência é por onde Deus se comunica conosco, como se fosse uma mensagem particular que toca na sua consciência. Quando Deus quer falar conosco, Ele nos manda uma mensagem através de nossa consciência. Não tem palavras, mas tem uma mensagem. Aí percebemos e sentimos que estamos recebendo um alerta, um chamado. Podemos até ignorar, fingirmos que não estamos vendo ou sentindo, mas a mensagem está lá. Foi exatamente isso que estava acontecendo com André Luiz, estava recebendo uma mensagem de Deus que iria mudar toda a sua trajetória de vida. E ainda alertamos que as obras escritas pela mediunidade de Chico Xavier devem ser lidas com muita atenção. Devemos ler suas mensagens nas entrelinhas para uma melhor compreensão. Temos que ler com o dedo. Coloque o dedinho e vá lendo o que está nas entrelinhas, para uma melhor compreensão e entendimento. Quando André Luiz fala: castigava-me a fome todas as fibras, e nada obstante, o abatimento progressivo não me fazia cair definitivamente em absoluta exaustão. Observamos uma coisa muito interessante. Que o perispírito estava fraco, mas não é como o corpo físico. Não caiu totalmente na exaustão. Procurava qualquer coisa para se alimentar e matar a sede em uma situação desesperada, o cansaço que sentia de tanto correr, vivia correndo, fugindo, talvez muito provavelmente andando em círculos, afirmando que muitas vezes sugou a lama da estrada, recordando do antigo pão de cada dia.
Percebemos aqui o que a teimosia e a revolta nos fazem, a falta de humildade de se entregar a Deus. Ainda afirmava que não conseguia se esconder de enormes manadas de seres animalescos, que passavam aos bandos, e aí perguntamos: será que estavam mesmo ali? E a resposta é sim, estavam ali. Eram entidades mesmo, não eram imaginação dele, eram entidades reais. Acentuava-se-me o desalento. Foi quando comecei a recordar que deveria existir um autor da vida, fosse onde fosse. Essa ideia confortou-me. Eu que detestara as religiões no mundo, experimentava agora a necessidade de conforto místico. Médico extremamente arraigado ao negativismo da minha geração, impunha-se-me atitude renovadora. Tornava-se imprescindível confessar a falência do amor próprio a que me consagrara orgulhoso. Agora, observem bem, André Luiz começa a aceitar a ideia de Deus como autor da vida. André Luiz, que não gostava, ou melhor, afirma que detestava as religiões do mundo e que não aceitava a existência de Deus. Começa a cair em si e começa a aceitar que precisava de um socorro, que deveria existir uma força maior, uma força superior que era o autor da vida. Percebemos a sua revolta, a sua arrogância interior e o seu orgulho. Não aceitava a existência de Deus e mais ainda, achava uma bobagem, esse negócio de Deus, esse negócio de mundo espiritual, essas coisas de religião, de reza, de cultos, tudo isso para ele era bobagem e coisas de pessoas ignorantes. Percebem agora? Muitos procuram ler muitas partes do livro, como o capítulo sobre o umbral, o sofrimento, mas não leem essa parte com a devida atenção, passem uma leitura rápida, mas não lê com atenção. Aí podem perguntar: ele era ateu? A questão aqui não é essa, se era ou não ateu, e sim o que ele afirmou. Detestava, aí é que entra o grande problema, ele além de não acreditar em Deus, era muito materialista. Lembram como começou a história? Que ele havia mergulhado nas filosofias imediatistas, que é o que? Vamos viver a vida material, vamos gozar dos prazeres da vida, pois o resto é tudo bobagem, tudo conversa fiada. E quando as energias me faltaram de todo, quando me senti absolutamente colado ao lodo da terra, sem forças para reerguer-me, pedi ao Supremo Autor da Natureza me estendesse mãos paternais em tão amargurosa emergência. Quanto tempo durou a rogativa? Quantas horas consagrei à súplica de mãos postas imitando a criança aflita? Apenas sei que a chuva das lágrimas me lavou o rosto. Que todos os meus sentimentos se concentraram na prece dolorosa. Percebe-se aqui que a sua revolta, sua arrogância interior e seu orgulho, agora começou a ruir e ele dobra os joelhos ao lodo da terra para rogar ajuda. André Luiz cedeu, entregou-se para o autor da vida, ao supremo autor da natureza e falou: pelo amor de Deus, me socorre. Precisou chegar ao total esgotamento mental e psíquico para se entregar. Chegando ao ponto de não ter mais forças para se reerguer, esse foi o momento da virada. Esse é o mesmo que está escrito na parábola do filho pródigo, que possui esse mesmo roteiro, esse mesmo padrão de movimento psíquico vivido por André Luiz. Quem se recorda dessa parábola, onde diz que a situação dele foi se agravando, foi se desgastando, foi se envolvendo cada vez mais em uma situação difícil e quando percebeu estava comendo alimentos dados aos porcos. Aí o texto diz assim: ele caiu em si. Ele falou: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão e eu que sou filho, estou comendo comida de porco. Bastou ele pedir, implorar para o autor da vida, e ele lhe respondeu. Nesse momento André Luiz tem a virada, e é o ponto de inflexão, então ocorre uma profunda mudança interior nele, e bastou essa mudança para que todos os cenários exteriores se alterassem. Assim, bastou essa alteração de postura para que se refletissem resultados concretos no exterior. Percebemos assim, que ele toma todo o primeiro capítulo e grande parte do segundo, descrevendo a situação exterior em que ele se encontrava, fazendo referências ao estado emocional dele, desequilibrado. E muitas vezes lemos o primeiro capítulo do livro e não nos damos conta de que há uma relação do estado interior do espírito André Luiz com a região do umbral em que ele ficou localizado por 8 anos. Ele descreve aqui um quadro apavorante, um quadro horripilante do umbral, e faz uma relação desse quadro que ele estava vivendo com o seu estado
emocional, ou seja, um estado de total desequilíbrio interior. Estaria então completamente esquecido? Não era igualmente filho de Deus, embora não cogitasse de conhecer-lhe a atividade sublime, quando engolfado nas vaidades da experiência humana? Por que não me perdoaria o Eterno Pai, quando providenciava ninho às aves inconscientes e protegia bondoso a flor tenra dos campos agrestes? Se sentindo completamente esquecido por Deus, questionava se não era igualmente filho de Deus. Se existe um supremo autor da natureza, então eu sou seu filho. Apesar de nunca ter pensado ou se preocupado com as atividades de Deus, pois estava sempre mergulhado nas atividades humanas, mas agora estava pensando que enquanto ele estava totalmente concentrado na experiência material, Deus prosseguia conduzindo a criação com o seu supremo amor e com sua suprema sabedoria, só que ele não pensava nisso e nem cogitava dessa atividade de Deus, com sua vaidade da experiência humana, ou seja, estava totalmente afogado na sua vaidade. Por que não me perdoaria o Eterno Pai? Ele está reconhecendo que errou, mas indaga por que Deus não o perdoaria? Todos temos a experiência de alguém que ama e perdoa. Por que Deus, que é o supremo amor, não perdoaria André Luiz? Lógico que perdoaria. Questiona por que a providência divina que dá todos os recursos para uma ave fazer seu ninho, para a semente reproduzir-se não pode me acudir, me perdoar? Se a providência divina dá os recursos necessários para uma erva crescer, não vai dar para nós que somos seres conscientes? Pois, somos seres que têm condição de reconhecer a existência de Deus e capacitados a refletir sobre ela, porque já temos a razão e o sentimento. É preciso haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração. É necessário haver conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura, para tomar com eficácia o sublime elixir de esperança. Foi nesse instante que as neblinas espessas se dissiparam e alguém surgiu emissário dos céus. Um velhinho simpático me sorriu paternalmente. Inclinou-se, fixou nos meus os grandes olhos lúcidos e falou: Coragem, meu filho. O Senhor não te desampara. É que com a dor, passar pelas dificuldades, experimentar os sofrimentos, lapida o nosso sentimento, a nossa sensibilidade. Porque vamos colocando camadas na nossa consciência, a poeira vai se acumulando, o pó, o barro e a lama vão se acumulando na nossa sensibilidade, e chega um determinado momento que ela está quase zero, está bruta. Aí vem a dor e vai tirando essas camadas, vai tirando, até que tenhamos a sensibilidade máxima para sentir a ação de Deus na nossa criação de vida. No momento em que chegamos no fundo do poço, a esperança tem um sabor intraduzível, tem um sabor extraordinário. O que quer dizer, se não estamos concentrados, estamos fazendo uma atividade sem concentração total, estamos num estado vibratório que é o estado comum, estamos ali no básico, somente estamos vibrando no básico. Mas, se estamos em estado de atenção total da concentração, a vibração é mais intensa e começamos a emitir ondas curtas mentais e o alcance é maior. Entrando em oração, estamos em uma concentração vibratória com frequência média, entramos em estado de produção de luz interior. É isso que André Luiz nos ensina aqui. Concluindo, as súplicas aflitivas, que foi o caso aqui de André Luiz, percebemos que a oração que ele fez com tanta súplica, tão aflitiva, subiu aos planos mais altos de uma forma extraordinária. Em uma emoção profunda, em súplica, em meditação laboriosa ou em uma dor profunda, começamos a emanar espiritualmente radiação gama, uma coisa poderosa, e isso foi o que aconteceu com André Luiz. No momento que em súplica profunda, ele começou a emanar a luz que estava nele o tempo todo, surgiu o emissário dos céus, um velhinho simpático, que sorrindo paternalmente, inclina-se e fala: Coragem, meu filho. O Senhor não te desampara. Amargurado pranto banhava minha alma toda. Emocionado, quis traduzir meu júbilo, comentar a consolação que me chegava, mas, reunindo todas as forças que me restavam, pude apenas inquirir: Quem sois, generoso emissário de Deus? O inesperado benfeitor sorriu bondoso e respondeu: Chama-me Clarencio, sou apenas teu irmão.
percebemos que ele colocou tudo nessa oração, colocou toda a emoção em súplica que ele tinha e o que não tinha. Aí surge o emissário Clarencio. Nesse momento em que ele se sentiu como um filho de Deus pela primeira vez em toda a sua existência, sentindo-se filho do Supremo Autor da natureza, sentindo-se filho de Deus de verdade, fazendo essa oração poderosa, que é uma oração meditativa, onde colocou todas as suas emoções, toda a sua concentração e aí emite uma luz deslumbrante e o Clarencio apareceu, dizendo: Sou apenas teu irmão. Pois todos somos filhos do mesmo Pai, portanto todos somos irmãos. E percebendo o meu esgotamento, acrescentou: Agora permanece calmo e silencioso, é preciso descansar para reaver energias. Em seguida, chamou 2 companheiros que guardavam atitudes de servos desvelados e ordenou: Prestemos ao nosso amigo os socorros de emergência. Alvo lençol foi estendido ali mesmo à guisa de maca improvisada, aprestando-se ambos os cooperadores a transportarem-me generosamente. Quando me alçavam cuidadosos, Clarencio meditou um instante e esclareceu como quem recorda inadiável obrigação. Vamos sem demora. Preciso atingir nosso lar com a presteza possível. Iniciando-se assim os primeiros atendimentos, o primeiro ato de socorro a André Luiz, foi apenas solicitado que ficasse em silêncio, calmo e que repousasse para recuperar suas energias. E utilizando-se de um lençol como uma maca, o acomodaram e generosamente iniciaram o seu transporte de socorro. Agora, estavam carregando o precioso fardo, aquele espírito que esteve em condições terríveis, que padeceu tanto sofrimento, mas que agora o resgataram, e o amparo que, como nós veremos mais adiante, sempre estivera próximo dele, mas que ele não via. Considerações finais. E encerrando aqui o capítulo 2. Observemos quantos recursos interiores guardamos dentro de nós. Agora perguntamos: esses recursos são fáceis de ser acessados? Não, não são. Não é em uma concentraçãozinha de 1 minuto que vamos atingir um estado desse narrado aqui. Não é fazendo uma prece da boca para fora, de 1 minuto e meio que vamos alcançar um estado desses. Para alcançar um estado desse, precisamos de concentração e meditação profunda, trabalhosa, conquistada ao longo de muita prática e de muito tempo de oração e meditação. Aí, emanamos esses pensamentos em uma frequência assombrosa e assim, acontecem coisas extraordinárias. Por quê? Porque começamos a acessar aquilo que está ao nosso redor e que não acessamos porque estamos em uma vibração inferior, porque não estamos na sintonia. Isso é básico, isso é igual ao rádio. Todas as rádios estão cruzando aqui agora nesse ambiente, mas só iremos ouvir aquela que sintonizarmos em nosso dial do rádio. Esse sentimento profundo é a lição que devemos deixar enfatizado aqui nesse capítulo. Levemos essa mensagem para todos nossos familiares, levemos para as pessoas que amamos, levemos para o nosso ambiente de trabalho. Pois, esse poder está à nossa disposição, temos dentro de nós e para fazer essa força sair para fora é preciso um estado de concentração, é preciso uma prece que venha lá do fundo da alma, é preciso algo que venha do fundo de todas as nossas emoções e temos que estar concentrados nesse ato. Assim, vamos alcançando essa beleza que é o amor do Criador que está disponível para todos nós, a providência divina que está disponível para nos atender na medida da justiça, na medida do nosso merecimento. O importante aqui é criarmos o hábito de acionar essas forças dentro de nós, porque ninguém vai acionar para nós, não é o nosso espírito protetor, o nosso anjo guardião, não são nossos amigos espirituais, não são nossos amigos encarnados que vão desenvolver essa força por nós, esse é um trabalho pessoal, intransferível. Cada um tem que realizar esse trabalho dentro de si. E não adianta lermos 2.000, 3.000 livros, não adianta. Podemos ler quantos livros quisermos. Se não fizermos esse trabalho interior não iremos emanar essa luz, essa força. A grande lição desse capítulo 2 do livro Nosso Lar é exatamente isso. Porque no momento em que André Luiz ora com toda a sua alma, que coloca toda a sua concentração naquela prece, um clarão sai de dentro dele, uma claridade e aí quem aparece? O Clarencio. Claridade, clarão, Clarencio. Surge Clarencio que era o benfeitor, que estava ajudando, mas poderia chamar claridade, clarão, a luz interior, o Clarencio. Clarencio, aquele que exibe uma claridade, uma luz.
Percebemos que até os nomes que ele utiliza, é tudo para nos fazer refletir. Libertou a luz, ele ficou 8 anos no umbral, vivendo nas trevas, sendo perseguido, se sentindo abandonado, se sentindo desamparado, se sentindo uma coisa e não um ser humano. E por quê? Porque essa luz interior estava guardada, porque essa luz interior estava oculta. Aqui, ainda chamamos a atenção para o grande ensino de Jesus, o grande pedido que Jesus faz para as nossas almas. Brilhe a vossa luz, porque temos uma luz dentro de nós, uma profunda luz, uma luz poderosa, extraordinariamente poderosa, mas essa luz tem que brilhar, e não é fácil fazer essa luz brilhar, vimos aqui quando André Luiz nos narrou.